Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rubia Lia, que eu sou assessora de investimentos, trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos, trabalhei em diversas instituições financeiras pelo país, cooperativas de crédito, bancos, corretoras, e recentemente, depois de muito pensar e relutar sobre o assunto, eu decidi compartilhar esse conhecimento aqui na internet também. E eu quero deixar bem claro que o meu intuito aqui nesse canal é um intuito educativo, trazer para vocês as informações como de fato elas são, para ajudar vocês a entender mais sobre esse mundo de investimentos, organização financeira e fazer com que vocês tenham cada vez mais interesse sobre entender sobre esse assunto que eu considero importantíssimo, tá? Então, se você gosta do assunto, encaminha para as pessoas que você ama, que sabe que precisam entender mais sobre investimentos, educação financeira. O tema do vídeo de hoje, talvez ele seja até mesmo um pouco polêmico, tá? Eu vou tratar aqui sobre carteira de investimentos pensando nas eleições de 2026. Se você aí tem investimentos no mercado financeiro, está se sentindo inseguro sobre o que vai acontecer, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que podem deixar vocês mais tranquilos ou pelo menos mais informados sobre o que pode ou não acontecer após as eleições aí que teremos nesse ano, tá? Preparei também aqui o meu cafezinho, porque quem trabalha no mercado financeiro precisa de café como combustível, tá? Gosto muito de um café. E eu quero também deixar claro aqui que eu vou deixar de lado as minhas percepções pessoais e vou trazer para vocês como de fato o mercado vê esse tipo de momento, tá? E para isso, vamos relembrar como foi no passado, como foi o mercado financeiro em outros momentos em que tivemos eleições. Uma coisa é fato e é verdadeira que é, não temos bola de cristal. Não dá para saber com exatidão como que vai ser o desfecho dessas eleições. Não dá para saber com exatidão como que vai ser as próximas decisões do governo que vai assumir no ano que vem, o governo que for eleito. Então vamos aos fatos como eles são, com os dois pés no chão. É muito importante entender que, como assessora de investimentos, eu sempre me preocupo muito com a diversificação dos investimentos dos meus clientes. Uma carteira diversificada, de acordo com o perfil. O que significa isso? Cada cliente vai ter lá uma cesta de investimentos de acordo com o perfil dele, se ele é conservador, se ele é mais moderado, se ele é arrojado, se ele não suporta oscilações de mercado ou se está tudo bem para ele as oscilações de mercado, ele entende que faz parte. A idade desse cliente também é muito importante. Se é um cliente mais idoso, que já está no momento de receber como renda, vai ser um tipo de carteira. Se é um cliente mais jovem que está formando carteira, vai ser outro tipo de carteira, tá? Então, pensando em como vão ser as eleições de 2026. No ano de eleições, aqui no Brasil, o que acontece? A gente já sabe, já viveu isso em outros momentos. Muitas incertezas acontecem até as eleições. E a gente tem visto isso nesse ano, né? As ações uma hora sobem, uma hora descem. Também tem a parte externa, a pressão externa também, que comanda muito essa parte das ações aqui no Brasil. O investidor estrangeiro, ele é o principal investidor de Bolsa Brasil. Então, fluxo estrangeiro vem, bolsa sobe, dólar cai. Fluxo estrangeiro sai, ou seja, os estrangeiros estão resgatando dos investimentos aqui, bolsa cai, dólar sobe, tá? É mais ou menos dessa forma. E como a percepção deles sobre o nosso país também é muito importante. Então, a gente percebe no mercado financeiro que o estrangeiro, apesar de entender que o Brasil hoje tem muita incerteza fiscal, o que significa isso? Incerteza de como que o Brasil vai continuar pagando as suas dívidas, como que ele vai administrar o seu orçamento. Eu costumo dizer que o Brasil é aquela família que ganha 10 mil reais por mês e costuma gastar 15. Ou seja, o orçamento está acima do teto, está fora, né? Então ele precisa captar dinheiro para conseguir se manter. E isso no longo prazo pode deteriorar os números de um país. Outra questão que nós estamos passando já há um bom tempo são que nós estamos passando de verdade por um período de taxas de juros muito altas. A nossa taxa Selic, que é a taxa mãe da economia, que comanda todas as coisas, está ainda em 14% e a gente está ali desde 2022 com taxas de juros acima dos 2 dígitos. E passar por esse período durante muito tempo é ruim para a economia, por quê? Porque as empresas que dependem de crédito,
estão pagando juros muito altos, então está muito caro manter uma empresa durante tanto tempo a uma taxa de juros mais alta. Tanto que nós vimos aí algumas empresas quebrando em 2025 e agora 2026, tá? Principalmente empresas do varejo sofrem muito, empresas do agronegócio sofrem muito nesse período de tempo. A taxa Selic mais alta, ela é um remédio para que a gente não tenha uma inflação descontrolada. Então, é aquele remédio amargo que a gente precisa tomar para curar a gripe. É mais ou menos isso, tá? Então, a nossa taxa Selic está mais alta, ela já começou a cair, mas ela deve continuar ainda mais alta durante um tempo, tá? Isso aqui não são vozes da minha cabeça. O próprio relatório do Banco Central, o relatório Focus, se você quiser acessar o site do Banco Central do Brasil, você pode digitar lá no Google assim, relatório Focus Banco Central. Já no Google já vai aparecer o site do Banco Central e você consegue fazer um download desse relatório, aonde tem a expectativa do nosso Banco Central aqui do Brasil para os indicadores da economia, como a taxa Selic, a inflação, o dólar. É uma expectativa. Não quer dizer que de fato vai acontecer como está naquele relatório. Quer dizer que com os dados que temos hoje, essa é a expectativa para a taxa Selic para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 2 anos, tá? Então, o próprio Banco Central ainda prevê uma taxa Selic mais alta durante um tempo. Nós temos as incertezas políticas aí por esse ano, não sabemos como que vai ser o desfecho dessas eleições e não sabemos como que vai lidar o próximo governo, o governo que assumir no ano que vem, com as questões fiscais que nós temos, tá? E além disso, a gente também tem um cenário econômico externo bem pressionado, essa questão do conflito entre Estados Unidos e Irã, não sei se quando eu soltar esse vídeo ainda vai estar acontecendo, né? Tá nessa coisa de faz acordo, não faz acordo, termina a guerra, volta a guerra, mas é uma incerteza que impacta também a nossa economia, que nós temos de certeza sobre as eleições 2026. Nós só temos certeza de que nós não sabemos o que vai acontecer, e o que vai acontecer vão depender das atitudes e das direções que o próximo governo vai ter. Então, pode ser que eu tenha um dólar mais alto, pode ser que eu tenha um dólar mais baixo, pode ser que a bolsa suba, pode ser que a bolsa caia. De fato é que a nossa bolsa, ela tem potencial de alta, tá? A maioria das boas empresas, elas estão num preço hoje abaixo do que realmente elas valem. Então, existe sim espaço para crescer, mas depende do cenário externo também, não somente do cenário interno e do número dessas empresas, tá? Então, se eu quero ter uma carteira vencedora para as eleições 2026, eu preciso ter os meus 2 pés no chão, eu preciso respeitar o meu perfil de investidor, ou seja, se eu sou ultraconservadora, eu vou ficar quietinha na renda fixa e eu vou aguardar o próximo momento para dar o próximo passo. Se eu tenho um perfil mais moderado, mais arrojado, eu vou diversificar mais a minha carteira de forma inteligente, para que, dependendo como for o cenário lá na frente, eu faça ajustes para minha carteira. E ela conforme é o meu perfil, tá? Então, assim, ó, no mercado financeiro tem muito disso. Talvez vocês já tenham ouvido falar muito sobre isso também, né? Ah, os economistas não sabem de nada. Eles falam que vai acontecer uma coisa, né? Que a perspectiva é isso e aí acontece aquilo. Eu quero lembrar vocês que no mercado financeiro, na economia, são projeções. Está sendo projetado aquele valor, aquele preço, conforme os números que temos hoje, mas amanhã pode surgir uma nova guerra, uma doença desconhecida como foi o Covid. Na época do Covid, as bolsas derreteram. Só que em 2020, logo depois que as bolsas caíram muito, né, 30%, 40%, a maioria das ações caiu nesse patamar em questão de poucos dias, depois de 2 meses, a maior parte voltou. Só não voltou mesmo empresas que se deterioraram muito com esse cenário, tá? Então, é necessário também ter uma gestão emocional com relação aos investimentos. Se você não se sente seguro, se você não quer perder dinheiro, não ponha seu dinheiro em investimentos, que é possível que isso aconteça. Respeite o seu perfil de investidor. Não aplique investimentos só porque você viu alguém indicando na internet, porque aquilo é a oportunidade do momento, tá? A oportunidade do momento para mim pode ser totalmente diferente da oportunidade do momento para você. Então, respeite o seu perfil de investidor, mantenha sua carteira diversificada de acordo com o seu perfil de investidor. Eu acho importante, sim, como assessora de investimentos, ter alguém que entende também do assunto para te ajudar, tá?
Até se você pensar assim, se você está doente, você não vai ter dúvida que você precisa da ajuda de um médico para saber qual medicamento você precisa tomar. Então, um bom profissional também pode te ajudar com relação a isso, tá? Um abraço e uma ótima semana para vocês. Até o próximo vídeo e eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu e-book Como Começar a Investir. É um e-book bem para iniciantes, como organizar a sua vida financeira e tem também uma planilha aí para você organizar o seu orçamento mensal. Clica ali em Saiba Mais e você vai ter a oportunidade de adquirir também. Até o próximo vídeo.